olá, boa tarde. Pode chamar a galera que está almoçando para vir assistir essa palestra de agora, que vai ser incrível. Todo mundo que vocês sabem que trabalha no digital e tem uma loja física e gostariam de conectar essa experiência omnicanal, é o momento, é essa palestra. Eu queria dar as boas-vindas para vocês de volta aqui ao nosso palco, que é o queridinho pelos apaixonados por inovação, o Connected Future, que desde ontem está apresentando as principais tendências e ferramentas de inovação que vão conectar o sucesso do seu negócio com o futuro desejado para o comércio digital no Brasil e no mundo. Indo nessa linha de falar das ferramentas que possibilitam uma revolução digital, a gente vai apresentar agora um dos meus produtos favoritos na VTEX, que é o Sales App. Sales App é o produto de prateleira infinita que empodera o vendedor e permite com que você nunca mais perca nenhuma venda. O vendedor vai ter na palma da mão dele todos os estoques do digital, de outras lojas, de 1P, de 3P, e vai fazer com que a experiência de compra seja muito mais fluida. É uma solução nativa, plug and play da VTEX e de fácil implementação, tá? Então chama quem não está aqui para assistir, porque vocês não vão se arrepender. E para apresentar esse produto em detalhes, eu quero chamar ao palco o Manu Garcia, que é o Head Global da VTEX desse produto, e o Léo Santos, que é o nosso líder de desenvolvimento de negócios. Arrasem! Olá. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Manu Garcia, sou Head de Profit Pools da VTEX e o meu lance é o desenvolvimento de produtos digitais. Hoje trazemos uma apresentação para vocês e vou começar com uma história, um conto, porque eu gosto de trazer sempre estas duas imagens. De um lado temos o Bazar de Teherã, sim? O primeiro marketplace que a humanidade conheceu, onde um montão de varejistas traziam produtos e serviços e viajantes do mundo inteiro viajavam para comprar esses produtos e serviços. De outro lado de nossa história está Alexa, Echo e 2.500 anos que separam uma de outra. E nós, como varejistas, como lojistas, nesses 2.500 anos, sempre tivemos um objetivo comum, que era tratar de fazer o melhor processo de compra. Nesse processo de compra, tratamos de quitar o atrito, reduzir os atritos. E nesse caminho, aprendimos de Amazon, né? Com a primeira venda, com as integrações de plataformas de pagamento, con integraciones de envíos, con las primeras políticas de devoluciones y hasta 2014 con el lanzamiento de hardware, el lanzamiento de Echo y Alexa. Vocês podem perguntar qué pasó después, ¿sí? De 2014, ya fueron 10 años de ese último lanzamiento. Este camino para reducir atrito ha sido a base de crecimiento tanto para el comercio electrónico como para as lojas físicas. Mas vocês acham que atualmente é o mesmo caminho ou algo mudou? Deixem trazer este gráfico que adorei quando encontrei, porque aqui vemos, sim, que estamos entrando em uma era de taxas decrescentes. Tanto o e-commerce, a curva vermelha, como as vendas na loja física, depois da pandemia, estão crescendo cada vez menos, sim? E essa é a problemática que todos nós temos. Mas não desespere. Aqui na VTEX é nossa paixão resolver esses problemas, sim? E para isso desenvolvimos produtos digitais que agora em um ratinho vamos a contar para vocês. En este análisis, ¿sí? Y tanto ontem como hoy na VTEX Day, você vai ouvir de distintos drivers de crecimiento, como inteligência artificial, social selling, hardware y omnichannel. Nessa palestra nos vamos a enfocar en omnichannel. Y para eso
eu quero apresentar um experto nesses canais, que é o Leo Santos. Leo, o palco é seu. Obrigado, Manu. Bom, pessoal, ótima tarde, muito bom estar aqui com vocês, mais um VTEX Day. Vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, alguns clientes aqui prestigiando a gente, obrigado. Eu sou o Leonardo Santos, sou Head de Business Development aqui na VTEX. Eu vim na VTEX por uma aquisição, a VTEX adquiriu uma startup que eu fundei chamada Endeva, é um dos produtos hoje da casa. E nos últimos anos eu tenho me dedicado a criar soluções para tornar a loja física cada vez mais digital. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre o Sales App e um pouco dos resultados que a gente tem alcançado, né, com os clientes que implementaram o produto. E eu queria começar essa nossa conversa aproveitando um pouco do gancho que o Manu trouxe para a gente. Nesse momento de transformação digital que a gente está vivenciando, a gente sabe que a loja física ela tem um papel fundamental na jornada de compra. Mas a gente acredita muito, eu quero trazer algumas provocações de como é que é uma loja física relevante do ponto de vista do consumidor. Né? Essa loja a gente entende que ela tem um novo papel. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, uma sigla para denominar a loja física que a gente chama de PDV, que é o ponto de venda. Claramente a gente sabe que sempre foi e sempre vai ser a principal atribuição da loja física gerar venda. Mas uma loja física relevante para o consumidor é também uma loja que serve para atrair e relacionar. Culturalmente, a gente tem uma loja física que sempre vendeu o que tem. Mas uma loja física relevante é aquela que vende o que o consumidor procura. Durante muitos anos, a loja física ela viveu super bem sozinha. Mas a gente entende que uma loja física relevante é uma loja que está integrada cada vez mais com o seu ecossistema. E a gente vivenciou muitos anos uma loja física que tinha um vendedor passivo. Ou seja, ele estava lá preparado para atender o consumidor que chegou. E a gente sabe que uma loja relevante para o consumidor é uma loja que tem um vendedor omnichannel. Um vendedor que está preparado para atender o consumidor, independente do canal que o consumidor queira ser atendido. E aí é dentro desse cenário de transformação da loja física que eu quero apresentar para vocês o VTEX Sales App. E aí o que é o VTEX Sales App? O VTEX Sales App ele é a interface definitiva para o vendedor. Vocês vão perceber que a gente vai falar bastante de vendedor aqui. Dentro dessa jornada de Sales Omni, a gente acredita que o vendedor ele é uma peça importante para nós, ele é a principal persona dessa jornada. Parte do que a gente faz com o Sales App é ajudar a criar cultura e engajamento dos times de loja nas estratégias digitais da marca. Eu gosto muito de uma definição quando a gente fala de Sales App, que o Sales App ele é toda a inteligência de heurística do checkout da VTEX embedado num app, na palma da mão do vendedor. Um dos objetivos é como é que a gente empodera cada vez mais esses vendedores, que são tão importantes na jornada. Parte disso é a gente disponibilizar para eles a capacidade total de inventário. Um pouco do que a Jaque colocou aqui, seja um inventário 1P ou 3P, e a ideia é a gente apresentar para vocês um pouco de como a gente faz isso. Bom, eu quero compartilhar com vocês 6 hacks de crescimento de empresas que implementaram o Sales App. Mas a ideia aqui não é só falar conceitualmente sobre os hacks. Cada hack desse, eu vou trazer um case prático. Inclusive, tem alguns clientes nossos aqui prestigiando a gente hoje, que a gente vai citar aqui como case. A ideia é falar do conceito, mas tangibilizar isso com um case real, com o cliente que foi lá e fez, para que isso fique mais claro para vocês o impacto do produto. E o primeiro hack que eu quero falar é o Time to Revenue. O VTEX Sales App é uma ferramenta nativa VTEX. E com isso a gente consegue implementar muito mais rápido e de uma forma muito mais simples. Quando a gente fala de uma arquitetura digital, né, muitos de vocês já são clientes VTEX, a gente se alavanca e a gente herda, por exemplo, catálogo, motor de promoção, preço, logística, master data, ou seja, é uma solução que você consegue implementar sem precisar criar nenhuma nova integração. E aí eu trouxe um case para falar aqui, que inclusive o Fábio está aqui prestigiando a gente hoje, da Lojas Rede. A Lojas Rede é uma marca que a gente trouxe hoje como case de destaque nesse aspecto de Time to Revenue. Em 60 dias, eles implementaram o Sales App, a gente fez um rollout para as 77 lojas da marca e eles recuperaram mais de 3 mil pedidos em 60 dias. Então, a ideia aqui
é explicar para vocês o poder disso. Óbvio que a gente teve todo um pilar de priorização, e aí tem um praise aí para o time que tocou o projeto, porque de fato eles engajaram, arregaçaram as mangas, mas a ideia é mostrar, é possível gerar valor muito rápido, com custo muito baixo. Vocês vão observar que todos os cases que eu vou apresentar aqui tem um QR Code, são cases públicos, estão no nosso site ou no nosso YouTube. Se vocês quiserem ficar à vontade depois para conhecer um pouco mais, é só mirar a câmera aqui nos QR Codes. E aí, como que a Lojas Rede, por exemplo, conseguiu fazer isso? O Sales App, a gente fala muito de múltiplos estoques. A gente sabe que, para a maior parte do varejo, a ruptura ainda é uma dor, né? Trazer o consumidor para o ponto de venda está cada vez mais caro e cada vez mais difícil. Quando a gente consegue trazer o consumidor para o ponto de venda, a gente precisa incansavelmente criar soluções para aumentar a nossa conversão. E o Sales App ele tem esse poder. Por quê? Porque a gente consegue eliminar o problema da dor de ruptura. A gente sabe que custo de estoque é uma dor comum para todo varejista. E o Sales App ajuda com que você consiga liberar para a tua equipe toda a tua capacidade global de estoque. E aí, como um case prático, eu trouxe aqui o exemplo da Case Video. A Case Video, para quem estava ontem, a gente rodou um vídeo aqui no palco principal, né, o case deles de sucesso. E a Case Video é uma marca bem interessante porque a gente unificou o estoque das 225 lojas dele, mais o CD, ou seja, já colocamos na palma da mão do vendedor todo o estoque 1P da marca. Só que a Case Video ela tem um viés, ela já vem fazendo um trabalho constante com o Marketplace Sim. E aí eles têm mais de 200 sellers hoje no Marketplace, com mais de 1 milhão de SKUs. E o que a Case Video fez? Pegou todo esse poder que eles construíram no Marketplace e levaram isso de forma nativa para os vendedores. E aí você pensa o seguinte, quando a gente fala de empoderar, é esse nível de empoderamento que a gente está falando que o Sales App é capaz de transmitir para os nossos clientes. E aí, falando sobre o terceiro hack, a gente vai falar sobre incremento de vendas. Eu sempre gosto de falar que o KPI mais relevante, mais importante que o Sales App traz para a nossa base é uma venda incremental. E por que venda incremental? Porque a gente está falando de uma venda que, na maioria das vezes, a loja perderia, porque ela não tem aquele produto em estoque. E, para vocês terem uma ideia do poder desse produto, a Le Biscuit é o nosso top 1 no Brasil. 1/3 de todas as vendas digitais da Le Biscuit são geradas pelos vendedores de loja via Sales App. 33%. É um número muito parrudo, muito robusto, e é uma marca que, obviamente, já está com a gente há algum tempo. A gente conseguiu criar uma cultura muito forte. E aí eu vou mostrar também exemplos para vocês que a gente está falando do um dado real de impacto no resultado. Mas quando você tem cultura, isso transcende para outras áreas, e eu vou mostrar para vocês também um pouco mais do case da Le Biscuit. Quando a gente fala de um outro pilar de crescimento, a gente fala de comodidade de pagamento. O Sales App é uma ferramenta digital, certo? Então, a gente está falando de uma arquitetura de digital de e-commerce. E quando a gente fala de pagamento no e-commerce, a gente tem, por exemplo, o processo de antifraude. Só que isso não conversa com uma loja física. Você imagina o cliente vai na loja, faz um pedido, faz o pagamento ali pelo link, por exemplo, de pagamento que a gente tem, e quando ele chega em casa, ele descobre que o pedido dele não foi aprovado porque caiu no antifraude. Para melhorar a experiência de compra nos pontos de venda, a gente criou dentro do Sales App, então a gente tem uma ferramenta digital, um pedido sendo gerado no digital, mas ele é finalizado com pagamento físico no ponto de venda. Então, a gente tem um POS, né, de alguns parceiros integrados, que eu vou falar um pouquinho deles para vocês, e através desse POS eu faço o pedido no digital, mas a experiência de pagamento para o consumidor é física. Hoje a gente tem 3 parceiros homologados, Pagar.me, Adyen, e a gente está lançando aqui no Vetex Day a integração com a Cielo, então a gente tem esses 3 parceiros já homologados, e a gente tem aqui mais 2 parceiros, que é GetNet e Mercado Pago, em processo de homologação. A nossa ideia é melhorar cada vez mais essa experiência e pagamento físico por um pedido digital, a gente percebeu que é bastante relevante. Uma outra, ainda falando sobre comodidade de pagamento, a gente falou bastante até aqui de estoques remotos, né? Então, a gente tem o estoque seja ele 1P ou 3P, mas na Vetex a gente também tem a capacidade de vender o estoque local. E aí a gente fala de carrinho híbrido e eu vou tangibilizar e tornar mais prático esse exemplo para vocês. A gente tem outro cliente que é a Track and Field, que o Rani, inclusive, está prestigiando a gente aqui também. Imagina que eu estou entrando na Track and Field e eu quero comprar 3 produtos. 2 a Track and Field tem na loja e 1 ela não tem, ela vai entregar na minha casa e eu vou receber depois. Como experiência,
eu vou fazer, para mim como consumidor, eu vou fazer um único pedido e um único pagamento. Por trás dos panos, a gente Vetex vai splitar esse pedido. Então, o pedido dos itens que eu vou levar agora, ele vai para o PDV e eu vou fazer o faturamento. E o pedido que eu vou receber em casa cai no OMS, mas a experiência é de um pagamento único para o consumidor final. Além desse split de pedido, a gente tem também, imagina que esse pedido que eu vou receber em casa vai sair de um seller terceiro. Além do split de pedido, a gente tem um split de recebíveis. Ou seja, a Track and Field retém a comissão dela com o Marketplace e já envia automaticamente a comissão do seller que vai fazer o fulfillment. Que pode ser uma loja franqueada ou pode ser um seller 3P, por exemplo, né? Um seller terceiro. E aí, falando um pouco mais sobre esses hacks de crescimento, a gente vai falar um pouco sobre novos formatos de loja. Como é que a gente consegue chegar nesse pilar desse hack? Através de cultura. Para chegar nesse nível, obviamente, a gente faz um trabalho de aculturamento, e isso tem que estar muito forte e consolidado na marca. Quando a gente fala de expansão no varejo, a gente sabe que um dos desafios que você tem é preço de metragem quadrada. Está cada vez mais caro o metro quadrado, e quando você fala de expansão de loja, a gente sabe que o momento do varejo é um momento sensível, delicado. E aí eu quero trazer para vocês, além dos benefícios que a gente falou de incremento, de gerar venda, quando a gente tem essa cultura estabelecida, o que a gente pode fazer? E aí eu trouxe o case da CVLB, que o grupo CVLB é formado pela Casivide e Lebesgue, que eu citei agora há pouco, eles fizeram uma fusão no ano passado, e aí eles criaram um novo modelo de loja, que chama Casivide.perto ou Lebesgue.perto. São lojas, a gente está falando de lojas 5 vezes menores que uma loja tradicional, e são lojas que têm ali por volta, em média, de 1/4, 25% do sortimento. Só que eu tenho uma loja menor, mas uma loja capaz de oferecer 100% de sortimento para o consumidor. E, na verdade, vai além do 100%. Lembra que eu mostrei para vocês que eles têm 1 milhão de SKUs disponíveis com 3P? Além de todo o sortimento, eles têm a capacidade também do 3P. Tem outro case que não está aqui, mas acho que vale citar. A Decathlon, a loja mais recente da Decathlon, uma das lojas mais recentes da Decathlon no Brasil, fica no Leblon, lá no Rio. É uma loja de 700 metros quadrados. E aí, convenhamos que 700 metros quadrados não é uma loja pequena, mas se a gente compara com outras lojas da Decathlon, que está falando de lojas de 4, 5 mil metros quadrados, é uma loja muito menor. Mas possibilita, por exemplo, a Decathlon planejar a expansão de lojas menores, sempre permitindo a capacidade máxima. E a Decathlon também, eles passaram a otimizar melhor o mix de produto em loja, dado que a equipe está madura e que eu não preciso ter... eles têm hoje, se não me engano, mais de 60 esportes que eles vendem produtos esportivos. Então, em algum momento, ele não precisa ter todos os esportes naquela loja, porque a curva daquela loja não permite. Mas a equipe está treinada e sabe sempre ofertar para os consumidores. E aí, fechando aqui, falar dos hacks de crescimento, a gente fala muito da loja também gerando o tráfego da loja física para o site. Então, a loja física como esse grande influenciador de resultado no digital. E aí eu trouxe, aproveitando o gancho, falando da Decathlon. A Decathlon é uma marca que a gente está rolloutado já em todas as lojas, uma marca super madura nesse processo. E uma das coisas que a gente tem observado em cases de sucesso, quando a gente fala de cultura de engajamento, é conseguir criar uma unificação de resultado. Então, no case da Decathlon, por exemplo, o Thiago cita que os resultados de uma loja não consideram mais só as vendas que aquela loja gerou, mas todas as compras que aquela loja influenciou. A gente sempre teve, na loja física, uma forma muito fácil de medir resultado. Era muito claro e direto. E agora não é tão mais claro. E uma das coisas que a gente percebeu que é um pilar importante é, de fato, unificar resultado de meta, principalmente, e de comissionamento de vendedores. Bom, falando um pouco de hacks de crescimento, são esses 6 que eu queria passar para vocês. E agora eu queria chamar a Jaque de volta aqui no palco, porque a gente vai bater um papo. Acho que a Jaque tem umas perguntas para a gente falar sobre o Sales App. Incrível, incrível. Eu falei para vocês, esse produto é maravilhoso e eu adoro.
Na verdade, não são perguntas minhas, tá? Eu apresento esse produto para muito cliente na Vtex. Eu costumo ter pelo menos uma reunião por dia para falar desse produto com algum cliente que vem, demonstra interesse, ou a gente mesmo proativamente procura o cliente para entender uma oportunidade. E algo que eu tenho algo que eu tenho visto muito que surpreendeu os clientes é o fato deles terem a possibilidade de vender nas lojas físicas não só o produto que não está lá, mas talvez, provavelmente, o produto que nem é daquela marca. Porque o Sales App ele permite que o vendedor tenha a extensão tanto dos produtos de 1P quanto de 3P. E no online a gente vê muito essa movimentação do marketplace, né? E toda loja Vtex tem a possibilidade de ser um marketplace ou um seller em alguma outra loja. E aí o Sales App vem com essa possibilidade de, numa loja física, um vendedor vender um produto que sequer tem no portfólio daquela loja, que é de outro seller, de outra marca. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Se é complexo, como que funciona? Perfeito, Jaque, ótimo ponto. A gente tem observado assim, a gente no marketplace, no online, isso já é uma realidade, mas quando a gente fala para o mundo físico, isso é uma tendência, eu diria. Eu citei aqui a Casevideo como exemplo, mas eu vou trazer talvez mais alguns elementos, né, de como isso se tangibiliza, de fato, para a nossa base. E uma das coisas que a gente sabe que tem esse desafio, como eu falei, de custo de estoque. E aí muitos de vocês estão aqui sabem com propriedade o quanto é esse desafio, essa ruptura, etc. E o que a gente começou a perceber é que primeiro de tudo, acho que a notícia boa é que é nativo. Ou seja, se eu sou Marketplace Vtex e eu tenho um seller terceiro, nativamente, sem zero integração, eu consigo trazer isso para a minha loja física. E aí a gente começou a observar que é um movimento que eu citei a Casevideo, mas a própria Track and Field que está aqui, se você vai na Track and Field, você pode comprar um Garmin ou um Apple, por exemplo, e não é um estoque próprio. A gente tem a Oscar Calçados, por exemplo, que é uma marca do interior aqui de São Paulo. É um cliente que já está super maduro com o produto. É uma loja de calçados, né, bem tradicional ali no interior de São Paulo. E hoje, para vocês terem uma ideia, para a Oscar Calçados, o que eles vendem na loja física de 3P já está em mais de 15%, já é de seller terceiro. Então, assim, a gente tem a Ballarote também, que é o maior home center do Sul. A Ballarote é um home center que a gente implantou recentemente o Sales App. E no caso da Ballarote tem uma particularidade diferente, que a gente só implementou o Sales App para venda de estoque terceiros. Porque eles já tinham bem resolvido no RP 1P, e a gente implementou especificamente. Aí, o que a gente tem tecnicamente aqui de desafio? Muito pouco. Na verdade, para você fazer um trabalho de colocar o 3P no mundo físico, o pilar eu preciso que o meu pagamento tenha um split de recebíveis. E aí o Sales App também tem nativamente, só precisa de trazer um parceiro de pagamento que tenha, de fato, essa capacidade. Então, Jaque, eu acho que é um baita motor de crescimento. A gente tem percebido que isso tem feito uma diferença muito grande, principalmente para as marcas que já tem isso desenvolvido, e a gente começou a perceber um momento também de marcas que começaram a desenvolver justamente para levar isso para o mundo físico, né? Eu visitei recentemente, a Manu estava com a gente lá, a loja da Casevideo, em Copacabana, e acho que o desafio aqui, então, não é um desafio de tecnologia. O que eles começaram a fazer na loja? Sinalização, produtos que tradicionalmente, tipo assim, eu entrei na Casevideo, tinha um fogão lá no meio da loja. Não é comum você ver um fogão na Casevideo. Então, todo o produto, sinalização da loja, começou a informar para o consumidor que eles passam a ter produtos que não estão ali. Aonde está o desafio, de fato? O maior desafio é você conseguir fazer com que a equipe de loja consiga ter propriedade para apresentar um produto que ela não conhece, que ela não tem no estoque da loja. E aí, pensando nisso, a gente lançou recentemente uma vitrine de produtos. Ou seja, você como varejista, você tem o poder de, a primeira tela para o vendedor, você mostra quais são os produtos que você quer, ou um seller novo que chegou, ou um produto de seller que você quer dar destaque. Então, a própria ferramenta ela ajuda também nesse aculturamento e tornar mais claro, né, para o vendedor que você trabalha com produtos que ele não está ali no dia a dia da loja dele. Não, é incrível, Léo. Eu trouxe essa como uma primeira pergunta, porque eu sei que é algo que sempre surpreende e é um motivo de contentamento ali para os clientes que a gente apresenta o Sales App.
E aí, Manu, eu queria perguntar para você também agora, relacionada um pouquinho à questão da fricção nas lojas físicas, que o momento do pagamento traz, né? Então, a gente tem lojas que trazem uma experiência incrível, a própria Vivara também, que é uma das lojas que começou a utilizar o Sales App agora, você tem uma experiência maravilhosa de atendimento, só que aí na hora de pagar, você tem que sair daquele atendimento personalizado, ir para um caixa e talvez enfrentar uma fila ou ficar num momento um pouquinho mais de estresse. Isso sem contar o espaço do checkout nas lojas físicas, que é um espaço que poderia estar sendo otimizado e utilizado para outras coisas. A gente sabe que o custo do metro quadrado não está barato. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal aqui como que o Sales App endereça essa dor, né, e possivelmente acaba com essa fricção. Boa pergunta, já que... Bom, a definição da Sales App do aplicativo é empoderar o equipo de loja, o equipo de vendas, com uma ferramenta na mão deles que, através do feature On Hands, permite acceder a estoques locais, sim, estoques da loja, e a todas as vantagens que tem o pagamento e o checkout do site. Então, sua força de vendas vai ter na sua mão o estoque local, estoque infinito através de fileira infinita e estoque de marketplace com todas as promoções, todos os meios de pagamento que seu site tem integrado lá. Tá? Então, com o aplicativo, empoderamos as vendas, reduzimos atrito, reduzimos fricção, melhoramos vendas, adicionamos mais produtos ao carrinho e, finalmente, termina sendo este motor de crescimento que estávamos falando durante a apresentação. E eu acho também o fato dele ser nativamente, né, integrado aos meios de pagamento, que o Léo citou aqui, que já estão homologados, também fazem com que o vendedor possa realizar o pagamento ali no momento do atendimento, né, sem precisar fazer com que o consumidor vá para outra fila. E outro elemento, já que assim, o Sales App ele é multi-device. Então você pode usar ele no desktop, no navegador, num tablet, no smartphone. Então, para muitos clientes que em algum momento, né, da jornada ele não tem um PDV mobile, o Sales App serve com essa solução. Então, num dia de sazonalidade, que eu estou com um fluxo muito alto no caixa, eu consigo, em qualquer ponto da loja, resolver a venda de ponta a ponta, fazer o pedido, fazer o pagamento e liberar o cliente. Então, também tem esse pilar, né? Em algum momento, dependendo da sazonalidade, você consegue, o Sales App ele pode ser esse PDV mobile da loja para alguns cenários. E tem um outro ponto legal também quando a gente fala de pagamento, que é a possibilidade, né, de você fazer uma venda online sem precisar de um antifraude, né? Porque o pagamento acontece ali na hora e a gente sabe que hoje que qualquer ponto percentual de margem que a gente consegue salvar é super importante. Tem essa economia, né, de eliminar o antifraude. Essa economia também. Bom, legal. O produto é incrível, não tenho a menor dúvida, mas a gente sabe que o simples fato do lojista aqui gostar e querer usar e implementar não garante necessariamente o sucesso do canal, né? Existem muitos outros desafios que os lojistas enfrentam para, de fato, garantir com que a cultura da empresa reflita a omnicanalidade, que o físico não veja o digital como um concorrente e vice-versa. E aí, já que vocês viram, né, ajudaram a implementar todos esses cases, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho do que vocês enxergam como estratégia de sucesso para uma boa implementação cultural de omnicanalidade nos clientes. Boa, Jaque. Tecnicamente, a gente fala que é uma solução plug and play. Mas quando a gente vai para mercado e quando a gente vai para o dia a dia de uma loja física, quem lida com varejo no dia a dia sabe que não é plug and play, não é simples. Criar cultura, gerar cultura, engajamento, é um desafio constante. E aí, Jaque, eu vou dividir em 2 pilares aqui, dado a experiência desses projetos que a gente citou. O primeiro pilar, que a gente entende que é muito relevante, é a alta gestão da companhia estar envolvida. E aí, a gente tem um viés, e quando eu comecei esses projetos, eu também tinha esse viés errado. Muitas vezes a gente pensa que eu preciso conectar o meu time físico com o meu time digital, e se esses times estiverem conversando, meu projeto Omnichannel vai dar certo. Não é assim. Por que a autoliderança é importante? Porque para um projeto Omni funcionar e rodar, você tem que ter várias áreas. Se o teu financeiro, por exemplo, não estiver engajado e não estiver comprometido, dificilmente você vai rodar. E aí você vai bater na logística. Então, assim, as áreas da companhia como um todo, elas precisam estar engajadas. E aí, quando você tem a autoliderança envolvido,
E nesses exemplos que a gente trouxe aqui, a gente conseguiu conviver com isso. Você consegue que a autoliderança orquestre isso dentro da companhia e aí não fique só com o time de digital e o time de loja física. Então, esse é o primeiro pilar. Um segundo pilar é como é que porque por mais que a gente tenha passado por pandemia, a gente sabe que o digital está maduro, quando você conversa com um vendedor, se a gente olhar aqui em qualquer shopping, em qualquer lugar aqui de São Paulo, para muitos vendedores, ele ainda enxerga o digital como um concorrente de alguma forma. E aí, enquanto marca, a gente precisa quebrar esses silos, que não são simples de criar. Então, acho que um pilar importante, treinamento constante. Cara, varejo, eu sempre gosto de citar que é igual equilibrista de prato. Você está equilibrando o prato, quando você chegou no último, primeiro taca a pega, você tem que voltar. É treinamento constante o tempo inteiro. E tem duas coisas que são fundamentais. Unificação de meta. Se você não tiver a meta do vendedor ou da loja unificada com o digital, ou seja, o que ele está gerando no digital conta para o resultado dele, vai ser uma fricção muito grande. E para as lojas que trabalham com comissionamento, ter o comissionamento também englobado nesse pacote é fundamental. Então, o que a gente percebeu nesse projeto, Jaque, é que essas premissas elas foram muito bem desenhadas no início. E aí você conseguiu ter um projeto fluido com esses resultados que a gente mostrou. A Decathlon fala muito, né, do super omni. Em toda loja, eles têm uma pessoa que é responsável por fazer o omni acontecer dentro das lojas. Eu vou fazer mais duas. Não sei se vocês respondem rápido, porque eu não quero perder nenhuma. Eu queria falar de personalização. O consumidor cada vez mais quer sentir que ele está sendo atendido de forma personalizada. Tem alguma feature no Sales App que permite a personalização do atendimento? Bom, então, nosso roadmap e os novos lançamentos que apresentamos aqui no VTEX Day tem que ver com isso, com personalização, com o uso de extensibilidades que fazem uma interface muito mais intuitiva, muito mais imersiva, tanto para a equipe de vendas como para os compradores. También vamos a seguir trabajando en integración de métodos de pagamento, no solamente aquí en Brasil, sino globalmente. Y por último, o que tem que ver con ser un motor de crecimiento, incrementar as vendas. Então, agora já está disponível a possibilidade de crescer no processo pós-venda, vendendo garantía extendida, vendiendo seguros, ¿sí? Que van a incrementar as vendas de todos os varejistas. Legal. E também tem o fato de que o vendedor identifica o comprador, se ele já é um cliente do e-commerce, Vendedores né? identificam o comprador com seu CPF, com seu e-mail, então pode também recuperar carrinhos abandonados. Últimas compras. Historial de vendas desse vendedor, sim. É um arraso. Bom, o Sales App não é um produto novo, a gente já vem falando ele aqui no VTEX Day faz alguns anos, mas a VTEX não para no tempo, a gente sempre inova. Aí, só para a gente finalizar, o que tem de novo para quem já conhece o produto, mas que ainda não implementou, qual que é a novidade que a VTEX faz, que traz, que vai fazer eles quererem implementar de uma vez por todas? Perfeito. Acho que a gente falou muito aqui de hack, de crescimento, o Manu trouxe alguns elementos. Acho que o principal novidade, a gente falou de uma ferramenta rápida de implementar, plug and play, que a gente consegue implementar com muita velocidade, mas a gente sabe que a dinâmica de cada operação, de cada lojista, de cada varejista, em algum momento tem um cenário que é uma prioridade para você e que talvez isso não está no meu roadmap de produto, por exemplo. E aí uma das coisas que a gente está trabalhando agora é tornar de fato os seus apps extensíveis, ou seja, permitir que os nossos clientes consigam também evoluir. O Manu falou, por exemplo, garantia estendida, venda de serviços. Para alguns determinados clientes nossos que vendem eletrônicos, a gente sabe que a margem é muito pequena, né, no produto e às vezes você consegue recuperar parte dessa margem vendendo serviços adicionais. E uma das coisas também que a gente acabou de subir no produto é que a gente está agora com uma busca cacheada, ou seja, a gente sabe que internet é um desafio para todo mundo em loja, então a gente consegue melhorar cada vez mais as experiências do vendedor na loja física, né, com essa busca cacheada. Então acho que esses são alguns dos elementos e durante o ano acho que acredito que a gente vai falar de bastante coisa ainda aí que a gente vai liberar. Legal. Obrigada. Adorei a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, a gente está com o produto lá no booth da VTEX também para fazer uma demo para vocês. Ia falar também, a gente tem aqui uma retail area aqui no VTEX Day. Tem 8 clientes, 8 varejistas usando o Sales App. Se vocês quiserem ir lá olhar, comprar e interagir com o produto. E vai ser um prazer receber vocês também lá no nosso booth para poder conversar um pouco mais. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.